E aí, já inventaram alguma dinâmica de quebra-gelo, assim, nos encontros virtuais, antes dos eventos? Não tem o cafezinho, né, gente? Poxa, Põe uma música aí, Joyce. pois é, meu, devia ter pensado nisso, né? Nem fiz uma playlist adequada. Verdade, tem que pôr uma musiquinha. Boa dica. E acho que daqui a pouco a gente já pode ir começando, né? Acho que a gente pode começar, né, gente? O que vocês acham? Sim. Vamos lá? Vamos começar. São 10h04. Vamos esperar só mais um minuto para arredondar o relógio aqui para as 10h05. E aí a gente começa. Ok? Pronto. Bom dia a todas e a todos. É com grande prazer que a gente abre aqui esse momento para fazer o lançamento de uma publicação nova da Solidariedade no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer, primeiro, dar as boas-vindas a todos aqui, agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nossos debatedores também, nossos convidados, que vão ajudar a gente a discutir e aprofundar o tema de hoje. Hoje o tema é agricultura familiar e produção de baixo carbono na Amazônia. E eu queria dar as boas-vindas à Graziele, que aceitou o nosso convite, dar as boas-vindas também à Carolina e também ao Fernando pela presença e pela participação aqui hoje no nosso evento. Nós estamos lançando hoje aqui o estudo que se intitula Agricultura de Baixo Carbono na Amazônia, esse é o contexto, a viabilidade econômica dos cenários de emissões de GE na produção agrícola familiar. Então, o objeto do nosso estudo foi aprofundar e entender a viabilidade, qual é a viabilidade econômica destes cenários, e já vamos falar mais sobre isso. Antes de iniciar, eu queria dar alguns informes para vocês. O evento está sendo gravado, então depois será compartilhado o link
para quem não pôde participar, e a gente agradece se vocês puderem divulgar, nos ajudar com essa divulgação. O link com a publicação e o sumário executivo do estudo que vamos lançar daqui a pouco estarão disponíveis no chat após a apresentação. Então, no chat aqui da nossa reunião, vocês vão ver o link e vão poder acessar o sumário executivo da publicação logo em seguida. Haverá espaço no final do nosso evento para perguntas, então, se vocês quiserem já deixar as perguntas no chat, a gente agradece, que no final nós vamos abrir para perguntas e para o debate com os participantes, e aí nós voltaremos para essas perguntas. Agradecemos desde já a participação de vocês com perguntas, dúvidas, sugestões, ideias, colocações, são sempre muito bem-vindas e a gente espera por essas sugestões também e esses comentários. Durante as apresentações, a gente pede para que os microfones fiquem desligados e facilitando, assim, o andamento do nosso evento. Bem, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou Rodrigo Castro, eu sou diretor de País da Solidariedade Brasil, lidero o nosso time no Brasil, um time de pessoas abnegadas, comprometidas, dedicadas e principalmente apaixonadas pela sustentabilidade na agricultura. Solidariedade é uma organização internacional que nasceu há mais de 50 anos no mundo com o objetivo de promover sustentabilidade na agricultura em mais de 40 países no mundo hoje. Nós estamos trabalhando no dia a dia com o grande desafio de produzir mais, produzir melhor, produzir de forma mais sustentável os alimentos para um futuro de mudanças climáticas, um futuro incerto em relação ao aquecimento global. Então, a agricultura sendo um dos principais vetores que contribuem para as mudanças climáticas, como podemos contribuir através da agricultura para uma economia de baixo carbono, uma economia com maior eficiência climática para o futuro e a sustentabilidade do nosso planeta. Nesse desafio se posiciona a solidariedade, buscar alternativas, soluções práticas, arranjos produtivos inovadores para promover essa transição para uma agricultura de baixo carbono, que assim contribua para uma produção de alimentos mais sustentáveis. O mundo cresce, a população cresce e a necessidade de produzir alimentos no mundo cresce junto. O desafio é como produziremos o alimento do futuro, como faremos isso de forma inteligente, de forma eficiente, climaticamente, com o objetivo de abastecer e de alimentar o mundo todo, reduzindo a pressão sobre os ecossistemas, a pressão sobre a biodiversidade e contribuindo menos para o processo das mudanças climáticas. No Brasil, há 11 anos, a Solidariedade trabalha no mesmo desafio no território brasileiro. Trabalhamos atualmente em 8 cadeias produtivas estratégicas do agronegócio brasileiro. Nessas cadeias atuamos desde o produtor até o engajamento dos processadores e até o engajamento do mercado nas atividades que promovemos. Então, nosso objetivo é contribuir para cadeias produtivas mais sustentáveis, mais inclusivas, mais economicamente viáveis, justas para o produtor e que sejam boas para o planeta. Trabalhamos aqui especificamente o tema de hoje, nós vamos tratar do nosso programa na Amazônia, onde a gente vem atuando há mais de 6 anos com cacau e na pecuária de cria. Então, nós trabalhamos com pequenos produtores na Amazônia com esse binômio, cacau sustentável e intensificação, sustentabilidade na pecuária de cria, e onde hoje vai ser o nosso debate, a nossa discussão vai se concentrar em cima desse trabalho que a Solidariedade vem desenvolvendo, porque nós buscamos respostas para poder levar as nossas iniciativas para gerarem mais impacto. A forma para gerar mais impacto é através da escala, é através da multiplicação e da replicação de processos, arranjos produtivos, metodologias que funcionam numa etapa inicial, piloto, que chamamos, mas que precisam ser escalados para alcançar o impacto que todos nós queremos. Mas para poder escalar uma iniciativa, existem gargalos, existem desafios enormes. 2 deles
que tem tudo a ver com o lançamento que vamos fazer hoje, são os seguintes: a viabilidade econômica de modelos de produção de baixo carbono na agricultura familiar. É viável para o produtor fazer essa transição? É rentável para o produtor produzir com a reduzida emissão de carbono? O que significa essa transição tecnológica, essa transição produtiva para o pequeno produtor? Se for viável para o produtor, se for atrativo economicamente para o produtor, as chances de replicação crescem e são maiores. Essa é uma das nossas apostas. A segunda, talvez, é o custo de um modelo de produção, o custo do processo de replicação. Para poder replicar e dar escala, e grande escala, para chegar no impacto que todos precisamos hoje, precisamos de modelos que sejam eficientes, que sejam economicamente viáveis e que sejam dentro de uma realidade de custo que viabilize a replicação e ampliação dessas iniciativas. Então, sobre isso e muito mais, estaremos conversando hoje com todos vocês. Grande prazer ter todos vocês a bordo dessa nossa conversa, e a gente espera que seja um ótimo evento, e esperamos que vocês gostem do nosso estudo que estamos lançando hoje, que é a agricultura de baixo carbono na Amazônia, viabilidade econômica dos cenários de emissões de GE na produção da agricultura familiar. Então, os temas são baixo carbono na Amazônia, produção na agricultura familiar. É isso. Passo a palavra para a Joyce. Obrigado, pessoal. Bem-vindos a todos. Legal, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou... Isso, obrigada, Paulo. Então, eu quero trazer, né, antes de a gente entrar diretamente no estudo, eu quero apresentar rapidamente o programa, né, a iniciativa que a gente desenvolve lá no Pará, na Amazônia, para poder contextualizar esse estudo. Deixa eu passar. A gente tem, né, o nome da iniciativa é Territórios Inclusivos e Sustentáveis na Amazônia. A gente tem trabalhado diretamente com a cadeia produtiva de cacau e pecuária, com esse objetivo, né, de como enfrentar, né, a questão climática e de viabilidade econômica para a agricultura familiar. Então, a gente tem promovido diversas experiências, né, participativas com os agricultores, com a agricultura familiar, para fomentar o uso eficiente do solo, implementar essas práticas de baixo carbono, né, em pequena escala, trabalhar o aumento da produtividade e a geração de renda, e, obviamente, fortalecendo a governança ambiental dessa região, tanto no nível individual dos produtores, como no nível de paisagem, né? Então, são vários fatores aí que são trabalhados simultaneamente para que se viabilize o acesso a práticas de baixo carbono, né? Então, a gente tem 3 pilares, pode passar, Paulo, são 3 pilares fundamentais aí de ação, né, da iniciativa, que é o dentro da propriedade. Então, a gente tem trabalhado muito com o manejo produtivo e a gestão financeira de uma forma integrada. Hoje, nessa região da Transamazônica, onde a gente trabalha principais atividades, a principal, né, atividade produtiva é a pecuária, seguida do cacau. Então, a gente sabe que tem, né, a gente vivencia isso, a necessidade de um acesso ao conhecimento para melhorar essas práticas. Então, tem toda uma atuação de capacitação técnica das famílias agricultoras, da capacitação técnica dos extensionistas, porque sem extensionista não existe agricultura de baixo carbono. Eu acho que isso é uma outra agenda, mas que está completamente vinculada com a nossa agenda de hoje, né? Que é a terra integrada e inovadora. Um outro eixo importante, que obviamente dialoga diretamente com a propriedade rural, são os negócios, né? Então, como é que a gente articula, né, e facilita uma conexão com as melhores práticas, com o mercado, né, com a indústria que compra, com os processos de comercialização, como que a gente torna esses processos cada vez mais transparentes, mais justos, mais
ganha-ganha, né? Então, isso tanto para a cadeia do cacau como para a cadeia da pecuária. A gente tem um avanço maior na cadeia do cacau, né, nessas conversas, mas estamos aí fortemente dialogando com a cadeia da pecuária para começar processos diretos e de ações diretas aí com a agricultura familiar e a pecuária. A gente trabalha também com acesso a novos mercados, ou seja, tanto na valorização desse produto, de boas práticas, como a qualidade desses produtos, e o apoio ao fortalecimento da comercialização e da atuação coletiva dos agricultores. Só um minutinho, Paulo, pode deixar aí. E dentro desse ambiente de negócios que a gente trabalha, pode voltar, Paulo, na outra apresentação, a gente tem trabalhado fortemente com a incubação de um modelo de assistência técnica, né, que é o nosso modelo desenvolvido, que é fundamental para o desenvolvimento da agricultura de baixo carbono. Então, é um modelo de assistência técnica que trabalha diretamente com visitas individuais, com treinamentos coletivos, com desenvolvimento participativo de unidades demonstrativas, mas com duas vertentes muito inovadoras, que é o uso das ferramentas digitais para a gente conseguir acelerar esses processos de monitoramento de impacto, de acompanhamento da ATER. Agora, nesse momento da pandemia, foi fundamental, né, usar a ferramenta digital, tanto para que a ATER conseguisse acompanhar o que as famílias produtoras estão fazendo, como a gente conseguir monitorar o impacto das práticas. E a incubação da cooperativa local, que é o grande modelo de negócio importante que está acontecendo, com a saída de solidariedade do território, como é que fica a terra? Então, a terra ela tem que ser incorporada regionalmente, ela tem que ser um negócio valorizado pelas famílias produtoras e que a melhoria das práticas faça com que o aumento da renda viabilize o pagamento da terra. Então, esse é o grande modelo aí que viabiliza toda essa visão de longo prazo para uma agricultura familiar de baixo carbono na Amazônia. E a gente tem um terceiro pilar, que é da governança ambiental, né, em que a gente trabalha toda a questão de regularização ambiental, né, de entender todos esses gargalos da regularização ambiental, que são fundamentais para a gente ter uma cadeia de suprimento, né, legalizada, integrada, compartilhada, né, e que essas alternativas de renda consigam ser realmente uma alternativa ao desmatamento na região, e isso, de alguma forma, impacta, né, a governança ambiental no local, torna o ambiente mais seguro para investimentos e para que as famílias mesmo, né, tanto para investimentos da própria família e melhor acesso a mercados, como que tem acontecido hoje em Novo Repartimento, que é o interesse de empresas localizarem lá, comprarem diretamente de lá e ver um ambiente propício para isso. Então, esses são os 3 eixos principais de atuação. E para isso, pode passar, Paulo, a gente tem alcançado vários resultados, né, desde ter atualmente 230 famílias produtoras já engajadas, participando ativamente das atividades, com mais de quase 12 mil hectares manejados sob boas práticas, com critérios altamente definidos, monitorados anualmente, né? A gente já chegou a 56% de incremento de renda na renda bruta média das famílias, né, em 4 anos, o que é e são 4 anos de novos grupos de famílias integrando esse projeto. Já foram 132 hectares de restauração produtiva de safra de cacau, trabalhado conjuntamente com as famílias, 138 hectares de pastagem intensificada em pecuária de pequena escala, né, a partir da assistência técnica e das unidades demonstrativas, as próprias famílias investiram, né, então isso também é um tema aí, investiram para intensificar sua pastagem e para restaurar áreas produtivas. Então, a gente vê que o modelo de negócio tem reverberado na região. E todas essas práticas têm demonstrado, né, a redução das emissões
conforme a gente modelou nos cenários, né, que a gente vai discutir daqui a pouco, dos cenários do balanço de carbono, com 18% de redução das emissões nas atividades da pecuária. Um outro resultado importantíssimo é esse modelo de negócio da TER, já desenvolvido com a cooperativa, com a Coopercal, né, que deve estar aqui participando, e a gente está nesse processo de incubação tecnológica, financeira e do negócio, para que isso realmente seja factível para a região amazônica. E o acesso de produtores, né, do mercado de cacau premium, que tem um valor agregado aí 4 vezes é o valor do quilo da amêndoa do cacau, que é um negócio de nicho, mas é um negócio importante, que valoriza a produção, que traz um incremento de renda relevante aí e considerável. Então, esse é só para dar uma pincelada, para a gente entender de onde vem, né? O Paulo agora ele vai apresentar o estudo, né, trazer esse contexto de onde nós estamos, para aí a gente poder realmente discutir os resultados econômicos da viabilidade econômica desses cenários de emissões dos gases de efeito estufa na produção agrícola familiar na Amazônia. Tá bom, gente? Até daqui a pouco, eu já volto. Paulo, com você. Obrigado, Joyce. Bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui no nosso evento virtual de lançamento do estudo. Meu nome é Paulo Lima, eu sou coordenador de projetos na Solidariedade e coordeno o projeto de agricultura, de cacau e pecuária na Amazônia. E hoje é com muito prazer e orgulho que eu vou apresentar esse estudo que a gente está lançando hoje para todos, intitulado de Agricultura de Baixo Carbono na Amazônia, viabilidade econômica dos cenários de emissões de gases de efeito estufa na produção agrícola familiar. Esse estudo, ele tem como objetivo apresentar a avaliação dos cenários de emissão de gases de efeito estufa que a gente desenhou no território, né, baseado nas práticas dos produtores familiares do assentamento Tuerê, combinada a uma análise de viabilidade econômica nesse lote desses produtores, né? Como contexto, a gente traz aí a preocupação que a humanidade hoje em dia vem se deparando, que é a questão das mudanças climáticas, né? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, ele vem apontando, né, que a mudança no uso do solo representa cerca de 23% das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, né? As predições de clima futuro indicam um risco considerável, né, para a maior floresta tropical do mundo, a nossa riqueza, não só do Brasil, mas de outros países da América do Sul, que é a Amazônia, inclusive com alguns estudos muito sérios de modelagem indicando uma possível savanização da Amazônia, né, tendo em vista esse quadro de mudanças climáticas. E no Brasil, o desmatamento, que é essa classe de mudança do uso da terra e floresta, principalmente, é o setor que mais contribui para o aumento de emissão de gases de efeito estufa, seguido dos setores de agropecuária e de energia. Eu chamo a atenção para esse gráfico ao lado, que é o gráfico sobre emissões totais no setor, no Brasil por setor, né, onde a gente tem nessa parte azul das colunas a contribuição da classe de mudança de uso de terras e florestas, né, que é muito representativa, né, nas emissões brasileiras, e essa classe representa quase que totalmente a conversão de florestas nativas em atividade agropecuária, né? Então, com esse contexto de mudanças climáticas e todo o trabalho que a Solidariedade vem desenvolvendo no novo repartimento, né, criando um modelo de agricultura familiar de baixa emissão de carbono, a gente traz esse estudo. Para quem não conhece, né, Novo Repartimento, aí ele é um município do Sudeste paraense, né, e dentro do município de Novo Repartimento, nesse mapa amarelo, a gente tem aí a silhueta, o shape do assentamento Tuerê, que é onde é o epicentro das ações da Solidariedade nesse município. O Tuerê, o assentamento Tuerê, com mais de 3 mil lotes agrícolas, ele é considerado o segundo maior assentamento da América
Latina. E, não diferentemente de todo o processo de colonização do norte pioneiro do Brasil, eu chamo a atenção para esses gráficos, para essas imagens de satélite à esquerda, aqui, que acompanha toda a dinâmica de desmatamento do ano de 1986 até 2016, onde hoje é o assentamento Tuerê e onde estão centradas as ações da solidariedade. A gente vem aí de 1986 onde você via totalmente mata, né, onde que é hoje o assentamento, e todo esse processo de colonização e de deflorestamento, né, ao longo dos anos. Os principais tipos de uso do solo, né, no assentamento é floresta primária ou em regeneração, né, tem as duas formas florestais, a pecuária, onde é majoritariamente a atividade de pecuária de cria, né, mais praticada pelos produtores, o cacau, que vem emergindo como uma atividade geradora de renda importante para esses produtores do assentamento Tuerê, que o cacau ele pode ser encontrado lá em sistemas agroflorestais, ou seja, com sombreamento de espécies nativas, ou pleno sol, que é uma parcela menor da produção de cacau, mas se encontra bem cacau a pleno sol, no assentamento Tuerê, e outras culturas, né, principalmente açaí, mandioca, abóbora, milho, né, que completa aí o cardápio de diversificação dos produtores do assentamento. Aqui, rapidamente, gostaria de passar mostrando a dinâmica de desmatamento na região, né? Um pouco trazendo essa taxa, no primeiro gráfico, a taxa de desmatamento da Amazônia, né? E no segundo do gráfico, de cima para baixo, a gente pode ver aí a dinâmica de desmatamento do estado do Pará, e nesse terceiro gráfico, a taxa anual de desmatamento de novo repartimento, né? Todos acompanhando uma mesma tendência, né, de após 2014, um aumento nas taxas de desmatamento. E essa foto ilustra bem, né, qual é a prática que vem após o desmatamento, o deflorestamento, que é o uso do fogo para limpar as áreas, geralmente, e isso contribui muito para a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, né? O uso do solo é uma propriedade típica do assentamento Tuerê. Antes de mais nada, tem que deixar claro que um lote típico do assentamento Tuerê ele tem 50 hectares, né, subdivididos, geralmente, esse é o perfil comum das propriedades lá, em 27 hectares de pastagens, 13 hectares de floresta tropical nativa, né, e 10 hectares de cultivo de cacau. Esse é o uso do solo comum de um lote típico do Tuerê, onde os produtores têm a atividade de pecuária e da cacauicultura como suas principais atividades geradoras de renda, né? O cacau, que a gente encontra lá, o perfil das lavouras de cacau, elas são lavouras não tão antigas, né? A maioria entre 6 e 10 anos. Essa implantação das lavouras de cacau tem uma participação muito importante da CEPLAC no início dos anos 2000, que fez uma prospecção de terras e incentivou a implantação de lavouras de cacau, né, nesses lotes do assentamento. Mas só que essas lavouras, elas são caracterizadas por um baixo grau de adoção tecnológica, ou seja, os produtores eles implementaram as lavouras em solos muito bons, em solos ótimos de fertilidade natural. Só que ao longo dos anos essa fertilidade ela vai caindo e os produtores geralmente não estão tendo acesso a tecnologias de manejo da fertilidade do solo, conservação do solo e de práticas que possam recuperar essa produtividade que antes conseguiam quando a lavoura era mais nova e recentemente implantadas, né? A produtividade média hoje da produção de cacau lá no assentamento Tuerê é de 700 quilos por hectare. Isso do produtor que não está no ciclo de assistência técnica ou não vem melhorando, né, as suas práticas. A pecuária, ela é predominantemente atividade de pecuária de cria, né, porque são áreas pequenas de pastagem e a pecuária de cria, ela tem um retorno melhor para o produtor, no caso de pastagens menores, e esses produtores, eles comercializam esses bezerros que se tornam insumos para fazendas maiores da região para fazer a terminação do gado e vender para os frigoríficos, né? O rebanho típico, né, nessas propriedades se configura de 25 a 30 cabeças, né? E com uma taxa de desmame aí próxima a 75%. O uso do fogo para renovação de pastagens
É uma prática comum, né, que a gente encontra nas propriedades do assentamento, né, a cada 2 anos os produtores, por falta de acesso à mecanização, a insumos para renovação da pastagem, lançam mão do uso do fogo para renovação da pastagem, que todos sabemos que é uma prática, além de contribuir para as emissões de gás de efeito estufa, que também ela é uma prática que ela depaupera o solo, a fertilidade do solo ela vai diminuindo ao longo dos anos conforme a aplicação dessa prática. E a pecuária lá ela é de cria e ela é configurada para uma baixa produtividade, né? Ou seja, tem muito pasto degradado, não é possível o produtor colocar nesse pasto muitos animais e a produtividade da atividade pecuária de cria ou da pecuária de engorda, que também é feito, ela fica prejudicada. O fragmento de mata no assentamento, a reserva legal no município obrigatória para as propriedades é de 50%, embora na Amazônia, pelo Código Florestal, seja de 80%, mas devido ao zoneamento ecológico econômico, o município ele tem mais de 50% de área de mata nativa, os produtores, então, se vê na necessidade de deixar como reserva legal 50% da área da propriedade. Essas áreas de mata, elas podem ser primárias ou secundárias, né? E a gente encontra, como em quase todos os municípios de diversas regiões do país, uma dificuldade de regularização ambiental devido à morosidade dessa agenda do CAR, né? Ser aplicada no município. Esse estudo, né, de viabilidade econômica dos cenários de emissão, ele deriva de um estudo da Solidariedade publicado em 2018, intitulado Agricultura de Baixo Carbono na Amazônia, Cenários e Oportunidades de Balanço de Emissão de Gases de Efeito de Produção Agrícola Familiar, onde nós utilizamos uma metodologia de cálculo específica para estimar o balanço de carbono de uma unidade produtiva típica do assentamento Tuerê, e também determinar alguns cenários, né, de emissão de gases de efeito estufa que poderiam derivar dessa linha de base que foi contabilizada no ano de 2018, né? Então, nesse estudo, a gente determina a emissão base e mais 4 cenários. As variáveis chaves para determinar esses cenários de emissão dentro das propriedades são as variáveis de efeito estufa, são elas o desmatamento, a dinâmica do uso do solo, a taxa de lotação do rebanho, degradação das pastagens, produtividade do cacau. Então, desse estudo que a Solidariedade publicou em 2018, né, foram determinados, além das emissões do balanço de carbono da primeira, também foram determinados mais 4 cenários de emissão de carbono. São eles o business as usual, né, que seria uma tradução livre aí, como se o produtor mantivesse as práticas que ele já tem na linha de base, ou inclusive piorar, né, tiver uma piora dessas práticas. Então, são o business as usual, que a gente vai chamar de BAU, né, é o cenário BAU 1, BAU 2, BAU 3 e o melhorado. No cenário BAU1, a gente considera que o produtor ele desmatou 5% da área florestal dele, né? Então, no uso do solo, ele usa 90% da área recentemente desmatada é convertida em pastagem, 10% em cacau. Ele tem uma pecuária de baixa produtividade, né? Aí de 0,43 cabeças de unidade animal por hectare. A condição da pastagem é degradada e a produtividade de cacau está estável. No cenário Business as Usual 2, o BAU 2, ele mantém esse cenário de más práticas, né, de não incremento das boas práticas, só que não há desmatamento. E o cenário Business as Usual 3, ele melhora as suas práticas, né? Então, ele aplica as boas práticas de produção de cacau e pecuária, só que ele continua nessa lógica de desmatamento, desmatando 5% da sua área florestal. Já o cenário melhorado considera desmatamento zero, né? O produtor não desmata a sua área, ele melhora suas práticas de produção pecuária, né? Inclusive aumentando a sua taxa de lotação, aumentando a taxa de fertilidade das vacas,
A condição do solo da pastagem ele é aprimorado, né? É uma condição boa, e os sistemas de cacau têm incremento de produtividade e melhora nas práticas de manejo, né? Isso para passar rapidamente pelo cenário, o que caracteriza cada cenário de emissão que foi determinado lá em 2018. Mas o que interessa, o ponto de partida desse estudo que a gente está lançando hoje, é esse quadro resumo, né, onde a gente determina as emissões de gases de efeito estufa por cenário, né? Então a gente tem na linha de base um balanço total de 1,76 toneladas de CO2 equivalente por ano. No Business as Usual 1, a gente tem a emissão de 438,7 toneladas de CO2 equivalente por ano. No Business as Usual 2, a gente tem um cenário onde há sequestro, né? O balanço é negativo, então é um cenário onde, por não haver desmatamento, né? A gente tem um sequestro de 27,9 toneladas de CO2 equivalente por ano. E o Business as Usual 3, o BAL 3, ele tem um cenário de emissão de 414,3 toneladas de CO2 equivalente por ano, um balanço negativo, e ele sequestra 94,7 toneladas equivalente por ano. Isso é importante porque é daí que parte o nosso estudo. Nós distribuímos esses produtores que estavam dentro do escopo de atendimento da assistência técnica da Solidariedade em 2019, nós distribuímos esses produtores de acordo com as práticas que a gente conferiu no campo, né, confirmamos no campo, eles dentro desses cenários que foram pré-determinados. Então, a gente já tinha 2 anos de lançamento do estudo de delimitação dos cenários, então a gente já tinha também de assistência técnica da Solidariedade, então a gente distribuiu esses produtores baseado em suas práticas dentro desses cenários que foram projetados, né? E depois de fazer essa distribuição, nós fomos para campo e fizemos uma aplicação do questionário estruturado em 4 temáticas, que eram a propriedade, né, baseado no uso do solo da propriedade, histórico de desmatamento, cacau, onde a gente fez o levantamento de todas as práticas e custos dessas práticas para manejo da lavoura de cacau. Na pecuária de cria, onde a gente também levantou todas as práticas que eram utilizadas, que são utilizadas pelos produtores e o custo que cada prática traz para o balanço econômico da propriedade, e financiamento, se esses produtores acessam o financiamento ou não. Então, dentro desse questionário estruturado, nós levamos temáticas e perguntas que nos ajudaram a montar todo o histórico econômico, né, de custo de produção da cacau e da pecuária dessas propriedades. Depois de fazer esse levantamento, a gente partiu para a fase de cálculo, fizemos uma análise comparativa entre os indicadores de viabilidade dentro do cenário e entre os cenários, né, de emissão de gases de efeito estufa. Aqui essa tabela, eu trouxe ela para poder ilustrar melhor como que foi feita a distribuição. No momento desse estudo, haviam 99 produtores sendo atendidos pela Solidariedade. E aí, quando a gente passa a analisar as práticas dele, distribuir eles nos cenários de emissão, a distribuição ficou dessa maneira: 68 produtores ainda estavam na linha de base, ou seja, ainda estavam com aquelas práticas e balanço de carbono no início daquele primeiro estudo de 2018. Haviam 16 produtores que estão dentro do cenário Business as Usual e 8 produtores dentro do Business as Usual 3. E haviam 2 produtores que já estavam com práticas que classificavam, que poderiam ser classificadas dentro do cenário melhorado. Dentro dessa perspectiva, a gente fez 3 épocas de amostragem, de ir para campo para coletar esses dados de porque a gente sabe que
gestão econômica financeira Oi, gente, desculpa, tivemos um problema técnico, só um minutinho, a gente está retomando o contato com o Paulo. Joyce, se você quiser, só um minuto. Oi, gente. Espera aí que eu preciso pegar a apresentação. Carol, tá aí? Estão me escutando? Carolina? Voltei. Gente, Oi, Joyce, está aqui. Sim, estamos te Tá. escutando. Não, eu ia Ok. falar que se o Paulo cair, a gente pode entrar nas apresentações do estudo econômico, aí a Carolina pode apresentar. beleza, Se pessoal. o Paulo cair de novo. Desculpa a conexão, né? A gente faz uma ginástica para manter a conexão num evento tão importante como esse, mas quando se trata de infraestrutura de internet no interior do Brasil, a gente sabe como que é, né, gente? Então, desculpa pela falha na conexão, que não é minha culpa, mas sim da operadora. Então, vamos retomar. Qual foi o ponto que eu caí? Foi apresentando... Você estava falando dos cenários, da amostragem, acho que você terminou a amostragem, acho que você ia entrar nos resultados já. Tá. Isso, aí agora quais foram os indicadores econômicos, né, utilizados. Bom, já Você estão quer vendo... que eu compartilhe? Pode deixar, agora eu acho que vai melhorar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Já dá para ver minha tela? Sim, pode deixar no full screen também ali embaixo. Tá. Eu estava nesse quadro quando eu parei? Sim, acho que você tinha terminado falando já do melhorado. E Paulo, se quiser desligar já a sua quiser. câmera, que aí pode ajudar na conexão também. Boa, Luiz. Obrigado. Bom, esse quadro, ele resume como foi distribuído os produtores dentro dos cenários de... Acho que esse você de já emissão, falou, né? Paulo. Acho que Tá. é o próximo já. Você já tinha falado do próximo, acho que você já estava entrando nesse indicadores aí. Isso. Obrigado. Bom, então, dentro dos indicadores de viabilidade que nós escolhemos para trazer para o estudo, para comparar a viabilidade dos cenários, são esses indicadores, né? A receita média, o custo operacional efetivo médio, o valor presente líquido, o VPL, o payback simples, o payback descontado, o lucro bruto, a taxa interna de retorno, o break-even point e o índice de lucratividade. Vocês vão perceber que aí a gente tem indicadores de viabilidade, tanto de atividades recém-implantadas, que podem nos dar indicadores como payback, o break-even point, né? Como indicadores que já podem ser aplicados também para atividades que já estão implantadas há um certo tempo. Isso devido ao fato que, em alguns cenários de emissão, que contempla a mudança do uso do solo, por exemplo, que tem desmatamento, a gente contabilizou também o custo de implantação, ou seja, da atividade pecuária, todos os custos de implantação de um sistema de pecuária, e um custo de implantação também de atividades da cacauicultura. Então, em alguns cenários, vocês vão ver que tem alguns indicadores
indicadores de atividades recém-implantadas e outros não, porque são cenários que não contemplam conversão do uso do solo e não estão levando em consideração investimentos iniciais, tá? Bom, vamos direto para os resultados. O primeiro resultado é do cenário de linha de base, né? Onde a gente tem emissão de CO2, né? De 1,76 toneladas de CO2 equivalente por ano, por propriedade ano, né? E só que ele se apresentou inviável economicamente, né? A gente consegue ver aí os indicadores. Receita média de R$ 49.934 por ano, só que com custo operacional efetivo médio de menos 62.786, porque é custo, né? Então, ele apresenta um VPL também, né, que é o valor presente líquido, negativo, né, menos 83.948, e apresenta um lucro bruto negativo. Então, é um cenário inviável economicamente. Ele é um cenário que emite CO2 e que as atividades de cacau e pecuária juntas, né, em sua média, considerando a média desses produtores, ele apresenta um prejuízo de R$ 12.852 por ano, né? Então, aqui a gente pode ver o resumo de emissão desses cenários à direita, que é um cenário que emite aí 0,04 toneladas de CO2 por hectare ano, né? Esse é o cenário de linha de base e a planilha e a tabela de desempenho de viabilidade econômica. No cenário BA1, né, que é um cenário que se caracterizou como cenário de altas emissões de CO2 e de média rentabilidade, né? Já no cenário Business as Usual 1, de acordo com as práticas que os produtores aplicaram em seus modelos, em seus sistemas produtivos, ele apresenta uma receita média de R$ 95.262, com um custo operacional efetivo médio de R$ 37.544 por ano, né? Então, esse cenário apresenta um VPL de 199,46 por ano, é um VPL positivo, né? O VPL, quanto ele mais positivo, maior e mais positivo, mais viável é a atividade, né? Uma TIR de 41,5%. A TIR é um indicador de novos empreendimentos, né? De implantação de novos sistemas, né? Por isso que nesse cenário a gente vê a TIR, o payback, né, de 3 anos. A TIR, o payback também é um indicador de novos investimentos, de investimentos iniciais para as novas áreas, um break-even point de 1 ano e um lucro bruto de R$ 57.718. Então, ele é um cenário que ele tem uma média rentabilidade, só que ele apresenta altas emissões, porque nesse cenário o produtor continua naquela lógica de desmatamento de 5% da sua área florestal por ano. Então, a gente tem um balanço total aí de emissão de 438,7 toneladas de CO2 equivalente por ano dentro desse cenário, né? Então, é um cenário de média rentabilidade e altas emissões. Já no Business as Usual 2, é um cenário que ele tem sequestro de CO2, né? É um cenário que, se vocês se lembram, ele não contempla o desmatamento, não há conversão de mata em atividade produtiva, só que é um cenário onde o produtor não adota boas práticas, então ele é um cenário que ele apresenta baixa rentabilidade. Nesse cenário, a receita média é de 76.905, com um custo operacional efetivo médio de 43.978. A VPL é positiva, de 222,067, mas o lucro bruto do produtor é de R$ 32.927 por ano. Esse cenário, por não haver conversão de florestas em sistemas produtivos, ele é um cenário de balanço positivo, né? Porque ele apresenta um balanço total negativo de menos 27,9 toneladas de CO2 equivalente por ano. No cenário Business as Usual 3, no BAL 3, ele é um cenário de emissões de CO2, porque ele prevê que o produtor mantém essa lógica de conversão de mata em sistemas produtivos, só que ele é inviável economicamente, muito embora o produtor seja um cenário que ele adote boas práticas. Esse cenário ele é um dos mais interessantes no estudo, porque ele comprova que mesmo o produtor adotando as boas práticas nos sistemas de pecuária e cacau que já estão implantados,
Essas boas práticas, na projeção do estudo, que é de 10 anos, e esse incremento, possível incremento de produtividade e renda dessa adoção de boas práticas nas áreas já existentes, eles não compensam a conversão de área, o desmatamento e a implantação de novos sistemas de pecuária, na sua maioria, mas também de cacau. Então, é um cenário onde o produtor ele tem emissão, né, de gases de efeito estufa, porque ele mantém essa lógica de desmatamento, né, de abertura de área, ele adota boas práticas, mas mesmo assim ele se configura num cenário inviável economicamente. Ele apresenta uma receita média de R$ 128.136 por ano, com um custo operacional efetivo médio de menos R$ 102.742 por ano, né? E o lucro bruto desse cenário fica muito reduzido. Se você vê, o produtor tem um lucro bruto de R$ 25.394 por ano, né? Sem falar que o payback simples é um pouco maior do que o cenário Business as Usual 1, que também contempla desmatamento de 7 anos. O payback descontado ainda é muito maior, de 10 anos, né? Então, é um cenário que, mesmo que o produtor adote algumas boas práticas, mas continue com a lógica de desmatamento, para esse perfil de produtor, vai levar a propriedade a uma inviabilidade econômica, né? Já o cenário melhorado, ele é um cenário de sequestro de gases de efeito estufa e de alta rentabilidade econômica, né? Esse cenário, o produtor já não está nessa lógica de abertura de novas áreas de desmatamento para a implantação de sistemas produtivos, e também melhora suas práticas de produção pecuária e de cacau. Então, nesse cenário, a gente encontrou uma receita média de R$ 235.394 por ano e um custo operacional efetivo médio de R$ 161.725, um VPL bem alto, muito interessante, de 495,025 por ano, de 495,025, né, não por ano, e o lucro bruto de 73.669. Esse cenário, mediante todas as adoções de práticas de baixo carbono, é um cenário onde ele também apresenta o melhor desempenho em sequestro de gases de efeito estufa, né? Esse cenário, ele sequestra menos 94,7 toneladas de CO2 equivalente por ano. Então, ele é um cenário onde o produtor adota boas práticas, deixa de desmatar, ele incrementa a sua produtividade nas áreas já implementadas e incrementa suas práticas de baixa emissão de carbono, né? Depois dessa análise dentro dos cenários, né, da viabilidade econômica dentro dos cenários, a gente parte por uma comparação entre os cenários, né? E para isso, para trazer para a discussão e para a apresentação do lançamento do estudo, nós selecionamos 2 indicadores que são transversais a todos os cenários, porque, se vocês se lembrarem, tem indicadores que têm um cenário e outro que não, porque são indicadores de implantação de novas áreas, né? O VPL é um indicador que a gente traz que contempla todos os cenários, né? Só recapitulando o que é o VPL, né? Ele é a soma de todos os fluxos de caixas futuros, ou seja, desses 10 anos de projeção econômica, trazido a valores presentes e descontado uma taxa de atratividade mínima. No caso, a taxa de atratividade mínima, que foi considerado no estudo, é uma taxa de 10%, né? O valor do VPL é interessante que ele seja positivo, né? Que logo a gente pode concluir que o projeto é viável e pode-se dizer... Opa, deixa eu voltar. E quanto mais positivo, quanto maior o VPL, melhor será a avaliação financeira da atividade, né? Então, a gente pode ver aqui, colocando todos os VPLs, né, num plano cartesiano, a gente vê que a linha de base apresenta um VPL negativo, o Business as Usual 1 e Business as Usual 2, eles apresentam um VPL positivo, ou seja, são atividades que têm a sua viabilidade econômica, só que são cenários que, embora tenha viabilidade econômica, também apresenta um cenário de baixo desempenho de balanço de carbono, em relação ao balanço de carbono. São cenários que emitem carbono, né? O Business as Usual 3, é um cenário de baixa viabilidade econômica, baseado no VPL, e o cenário melhorado,
olha só o VPL dele, ele apresenta um VPL muito superior a todos os outros cenários. É o cenário onde há adoção de boas práticas, de baixo carbono, e também é um cenário onde não há desmatamento, né? É o cenário onde todos nós gostaríamos que daqui no futuro todos os produtores familiares da Amazônia estivessem, né? Em relação ao lucro bruto, que também é um indicador muito interessante de viabilidade econômica, a gente vai trazer isso para discussão, mas quando a gente trabalha com agricultores familiares, se você falar de TIR, VPL, payback, às vezes são indicadores que se tornam um pouco palpáveis para os produtores. E ao passo que a gente começa a trabalhar com indicadores de lucro, ele começa a visualizar melhor esses números e as diferenças de adoção das boas práticas, né? E a resposta das boas práticas na produtividade, na receita e no desempenho em relação ao lucro, né? Então, a gente pode ver aí que o cenário melhorado é o cenário que apresenta um lucro muito maior do que os outros cenários, além de ser um cenário de melhor desempenho em relação às emissões de carbono, né? A linha de base, ele apresenta esse 12.852, ele é negativo, né? O BAL1, o BAL1, BAL2 e BAL3 são positivos, mas ainda estão bem abaixo do cenário melhorado, né? Então, isso mostra para a gente e comprova que é viável o produtor investir na agenda de adoção de boas práticas de baixo carbono, e também isso traz também a responsabilidade, né, de todo o aparato de assistência técnica em proporcionar esse conhecimento e essa tecnologia para os produtores, né? A gente também fez no estudo, né, vocês vão ter a oportunidade de ler o estudo na íntegra, alguns comparativos entre as atividades, né, o cacau e a pecuária. E o que a gente observa é que, em relação ao índice de lucratividade, por exemplo, é que o cacau ele sempre se mostra mais positivo que a pecuária, ou seja, a atividade da cacauicultura, do jeito que ela é praticada em todos esses cenários, independente dos cenários aí de emissão, é uma atividade que tem uma lucratividade mais interessante que a da pecuária, né? A pecuária se mostra como atividade mais deficitária nesse sentido de viabilidade econômica, né? Isso também nos traz o pensamento de que isso é uma oportunidade para a melhoria das práticas da pecuária, né? A pecuária é uma atividade muito importante para esses produtores, é uma atividade que está culturalmente enraigada, mas a pecuária também é uma atividade que traz liquidez, né, para o produtor, ele precisa de dinheiro no bolso, ele vai vender animal, então é uma atividade que ela precisa ser aprimorada para esse contexto de agricultura familiar de baixo carbono, né? Bom, esse aqui é um resumo, né, de todo o que todos os indicadores trazem em relação à emissão e rentabilidade, né? Então, na linha de base, a gente tem um cenário de emissão de CO2 inviável economicamente. No cenário BA1, a gente tem um cenário de altas emissões de CO2 e de média rentabilidade. No cenário BAL2, a gente tem um cenário de sequestro de CO2, mas baixa rentabilidade. Nesse cenário BAL3, a gente tem um cenário de emissão inviável economicamente, e a gente tem um cenário melhorado, né, que é o que todos nós almejamos, que todos nós que trabalhamos com agricultura familiar na Amazônia, inclusive os produtores almejam. Quem não quer ser cada vez mais viável economicamente e cada vez mais eficiente em relação à sustentabilidade, né? Então, esse é um resumo de toda essa análise da viabilidade econômica da atividade de cacau e pecuária dentro desses cenários de emissão de carbono que foram estimados aí para esses produtores familiares do assentamento Tuerê. Então, já indo para a parte final da apresentação, e vamos depois para a discussão, que vai ser muito rica, trazendo algumas considerações e conclusões, né, da nossa parte. Então, a agropecuária de baixa emissão de carbono, ela deve ser socialmente inclusiva, devido a essa preocupação com as mudanças climáticas e essa premissa de que o agricultor familiar, sim, a produção familiar é, sim, parte-chave para a resolução do problema de mitigação das mudanças climáticas. Então, ela tem que ser cada vez mais socioeconomicamente inclusiva. A gente tem que procurar
obter essa eficiência socioeconômica, né? E que esteja sempre à disposição do produtor. Esse estudo ele busca de maneira inédita, né, discutir o papel da agricultura familiar na redução das emissões de gases de efeito estufa na Amazônia, e ele considera o desenvolvimento econômico como elemento central para as famílias que vivem na floresta amazônica. É aquela velha premissa, né, que a gente considera muito no trabalho na solidariedade. A gente fala de sustentabilidade, sim, para os produtores, mas, antes de tudo, a gente fala de qualidade de vida digna, de rentabilidade econômica das atividades que eles estão se propondo a fazer na floresta amazônica, né? Esses resultados, eles também contribuem muito para a disseminação de uma nova perspectiva, que busca reposicionar as famílias produtoras como parte da solução, né? E oferecer para elas oportunidades que elas possam surgir na transição para a agricultura de baixo carbono e no uso eficiente da terra na Amazônia, né? Então, a gente tem que... Isso acende uma luz e lança a luz para a questão que a agricultura familiar, ela é, sim, parte importante para resolver essa questão da mitigação e das mudanças climáticas, né? Mas também a gente precisa oferecer essa oportunidade de mudança para essas famílias, seja na forma de assistência técnica, de novas tecnologias, de capacitações, de empoderar essas famílias com conhecimento técnico para que elas possam participar dessa agenda de transformação da atividade delas, né? Promover uma agropecuária sem desmatamento é a ação mais importante para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e preservar o bioma, né? E o SAF de cacau e a pecuária, com o aprimoramento das práticas, elas são um caminho mais rentável para o desenvolvimento econômico das famílias que vivem na região. A gente tem aí o SAF de cacau se despontando como uma bela oportunidade dessas famílias de recompor o passivo ambiental, né, lá na Amazônia. A gente tem o SAF de cacau e o conceito de restauração produtiva como uma oportunidade para essas famílias converterem pastagens degradadas que estão emitindo gases de efeito estufa em sistemas de produção de cacau que vão ser drenos, né, que vão sequestrar os gases de efeito estufa e prover uma renda para essas famílias, né? E o estudo mostrou também que o acesso à tecnologia, ao conhecimento e a insumos são fundamentais para essa transição, né, das práticas atuais de manejo da agropecuária e uso da terra para uma economia rural de baixo carbono que promova a inclusão socioeconômica da agricultura familiar na Amazônia. Então, a gente continua nesse trabalho com os produtores de novo repartimento, mais especificamente do assentamento Tuerê, capacitando-os, junto deles, aprendendo, aprimorando esses modelos de baixa emissão de gases de efeito estufa e que sejam cada vez mais rentáveis para proporcionar cada vez mais dignidade para essas famílias, né? E obrigado aí por todos. O estudo já está disponível aí no link, eu imagino. A gente tem uma versão na íntegra do estudo e uma versão do resumo executivo desse estudo. E, claro, obviamente, todos nós da equipe da Solidariedade estaremos disponíveis para todos que tiverem alguma questão, algumas dúvidas. E a gente ainda pretende falar bastante aí dos resultados conseguidos aí no estudo. Muito obrigado. Já que não tem aplauso, né, ao vivo, né, a gente faz aí. Obrigada, Paulo, pela apresentação, foi ótima, né, deu todo esse contexto para a gente poder conversar e refletir aí sobre os resultados. Bom, então vamos... A ideia agora é a gente conversar um pouco sobre esses resultados, né, sobre as tendências aí, como isso pode contribuir em termos territoriais, mas em termos da cadeia, né, das cadeias produtivas. Então, a gente convidou para esse momento agora, nessa rodada de conversa, a Graziele Cardoso, né, que é do Instituto Arapiaú, que é responsável pelo fortalecimento da cadeia do cacau no Programa de Desenvolvimento Territorial do Sul da Bahia, né, do Instituto Arapiaú. A Grazi tem trabalhado com modelagem econômica, né, dos sistemas agroflorestais de cacau, tem contribuído também aí de alguma maneira, né, nos nossos trabalhos também. A gente convidou o Fernando Sampaio, que, né, é um grande
líder aí nessa conversa da sustentabilidade e dos programas jurisdicionais, né? Diretor do Instituto PCI no Mato Grosso, Produzir, Conservar e Incluir também, com certeza, né, a gente quer, né, discutir um pouco dessas sinergias e de como isso pode contribuir aí dentro da perspectiva no estado do Mato Grosso. E a Carolina Bueno, que é a economista, né, doutora pela Unicamp, que tem trabalhado com a gente nesse estudo, trabalha em outras organizações internacionais e também pode trazer uma outra perspectiva aí mais global sobre a pertinência desse estudo. Agradeço a todos que estão aqui presentes, que continuam aqui com a gente. Então, a gente preparou uma rodada, né, com os convidados, e aí a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Mas quem quiser já ir colocando algum tema, alguma pergunta no chat, e depois o Luiz me ajuda aí a coordenar isso. Então, Grazi, eu queria começar com você, né? Bom, você tem, né, nessa sua liderança aí pelo Instituto, você tem contribuído bastante, né, nessa discussão dos modelos econômicos para a produção de cacau, de safra de cacau no Brasil. Como que você vê essa abordagem que foi dada por esse estudo, né, com, obviamente, trazendo esses cenários de emissões, na perspectiva que traz também, obviamente, a pecuária, né, não é só a modelagem econômica do cacau, mas traz também, né, uma outra atividade econômica, para o modelo de viabilidade econômica global da propriedade. Como que você vê esse estudo? Se você puder trazer algumas palavras? Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, é uma delícia estar aqui nessa discussão com vocês e parabenizar pelo estudo, é ótimo, assim, o primeiro grande ponto que eu acho é a inovação em trazer essa discussão de emissão de gases de efeito estufa em relação à agricultura familiar, né, a gente tem isso muito mais fácil em relação à agricultura tradicional, enfim, ao agronegócio de forma maior, vamos dizer assim, mas para a agricultura familiar é uma inovação. Bom, o primeiro ponto que eu acho importante trazer é que o estudo, claro que ele traz a questão da emissão de gases de efeito estufa, mas ele foi conservador na questão da análise de viabilidade, para mim isso é muito importante. Não foi um estudo que tentou falar assim, olha, se por acaso tiver uma boa questão, uma boa relação com o carbono, então ele poderia ganhar tanto, né? Não, foi conservador, estou produzindo cacau, estou produzindo pecuária, cacau, e o que além disso pode trazer, né? Não tem ali uma projeção possível de mercado de carbono, que ainda não é consolidado, e etc. Então, isso eu acho super importante. Ele traz assim, para muita gente é óbvio, mas assim, é uma questão básica de que produtividade feita de maneira com bom manejo, sustentável, ele traz também a questão ambiental junto com ela, né? Então, eu acho que essa é a principal questão, um bom manejo, uma boa condução da propriedade, é possível você alcançar uma alta produtividade e ainda atingir os parâmetros ambientais de maneira sustentável, né? E falando um pouco de diversificação, eu sempre bato na tecla da necessidade de diversificação de produção, né? Seja via sistemas agroflorestais, seja dentro de uma mesma unidade, de uma mesma área produzir mais de uma cultura, ou então dentro da propriedade fazer um mosaico de produção, não necessariamente ali no mesmo hectare eu vou ter pecuária e outro cultivo, mas sim dentro da propriedade eu fazer esse mosaico. E aí aqui eu vejo que é super possível a gente ter uma grande oportunidade para esses produtores, porque a gente tem o cacau e a pecuária, que são produtos de altíssima liquidez, então assim, todo mundo sabe, em especial aí quem está na cadeia do cacau não fica no pé, você produziu cacau, você vende, e acredito, eu não conheço tanto o mercado de pecuária, mas eu sei que é de altíssima liquidez também a pecuária. Se eu puder contribuir de alguma forma, assim, o que eu acho que poderia trazer de interessante a mais, eu traria uma análise de sensibilidade em relação aos cenários, tá? Por quê? Porque me chamou a atenção o baú,
porque ele, apesar da baixa produtividade e alta emissão de carbono, ele não é um resultado tão interessante quanto o melhorado indiscutivelmente é o melhor resultado, mas ele trouxe um resultado interessante. Então, é preciso entender o porquê isso. E eu realmente acredito que, primeiro, ou algum produtor deve estar puxando essa média para cima, dentro dessa amostra aí que foi estudada, e a gente sabe como é que funciona a média, né? E na média, eu e o Paulo estamos numa sala e temos 2 pratos de comida, eu como os 2, ele fica com fome, na média todo mundo ficou alimentado, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. E a questão da sensibilidade mesmo, porque se for aquilo mesmo, não tiver nenhum outlier ali em relação aos resultados, não tiver nenhum produtor que está muito puxando para cima, com certeza a questão da sensibilidade vai pesar. Com certeza o de cenário melhorado aguenta mais o impacto em relação ao preço, o impacto em relação à produtividade. Eu não tenho dúvida sobre isso. Então, talvez no fase 2, trazer um pouco essa questão da sensibilidade, acho que é importante. Acho que é isso, gente. Qualquer coisa vocês me cortam se eu começar a falar demais. Não, imagina. Eu acho que esse gancho da sensibilidade, talvez a Carolina possa comentar, né, e o Paulo, mas antes vou só fazer uma passagem, e aí a gente entra nesse tema. Fernando, acho que a gente queria escutar um pouco de você e trazendo esse olhar também para a pecuária, né? Porque acho que é uma agenda muito importante para o Pará, para o Mato Grosso, para a Amazônia, a pecuária na agricultura familiar, né? Essa abordagem. Então, te dou aí a palavra e traga um pouco dessas suas reflexões, por favor. Oi, Joyce, obrigado pelo convite aqui para estar com vocês hoje. Bom, parabéns aí primeiro pelo trabalho, né, pelo estudo. Eu acho que tem uma coisa muito importante nisso tudo, né? Quando a gente fala de economia de baixo carbono, tem muita gente que enxerga isso como quase que uma condenação à pobreza, né? Quer dizer, se é de baixo carbono, você não pode fazer nada, né? Não pode usar sua terra, enfim. E eu acho que esse estudo ajuda a desmistificar um pouco isso, né? Quer dizer, você pode sim ter aumento de renda, né? Melhoria na economia através de uma economia de baixo carbono, né? E eu acho que isso é extremamente relevante aí para o contexto da Amazônia, né? E eu achei também muito interessante, né, aquelas caixinhas que você dividiu ali, porque uma coisa vamos dizer, essa governança ambiental, né? Você precisa ter a regularização ambiental, precisa ter o controle do desmatamento, a regularização fundiária, tudo isso é uma base para dar a segurança jurídica e dar a governança que a gente precisa para fomentar um desenvolvimento, né? Eu acho que vocês viram como isso é difícil no Pará, no Mato Grosso tem uma série de ações do governo voltadas para isso, né, para avançar nesses aspectos de regularização, tanto fundiária como ambiental, assim como no controle do desmatamento ilegal, né? Eu acho que esse é um componente muito importante da história, né? E a parte do negócio, né? A parte do negócio que aí eu falando um pouco mais da pecuária, né? A pecuária, no passado, né, um passado relativamente recente, a gente sabe que a pecuária foi, né, muito do Brasil foi ocupado através da pecuária. É uma atividade tipicamente de fronteira, né, e especialmente a cria, né, a produção de bezerro era quase que um subproduto da expansão do rebanho, da expansão de área da pecuária. Então, o bezerro né, o rebanho aumentando e ocupando mais área, e aí o bezerro ia sendo vendido aí. E recentemente você teve uma inversão nisso, né? O bezerro passou a valer mais que o boi, porque esse processo de expansão todo ele deu uma freada, né? O rebanho se estabilizou e hoje, né, o bezerro está a peso de ouro aí, né? Virou um negócio extremamente valorizado. Só que ao mesmo tempo,
né? A pecuária de cria, ela tende a migrar para regiões de fronteira, porque a terra é mais barata, ao mesmo tempo são regiões onde a tecnologia demora mais a chegar, é o elo que demora mais para chegar a tecnologia. Então, você tem uma coincidência muito grande entre a atividade de crias e regiões de desmatamento recente e o uso de baixa tecnologia, né? Então, esse é um desafio imenso do setor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa oportunidade hoje, porque, primeiro, como eu falei, esse produto está muito valorizado, né? E, segundo, você tem hoje todas as grandes indústrias frigoríficas do Brasil comprometidas com a sustentabilidade da cadeia, né? Os frigoríficos, eu trabalhei lá na Biex, você sabe disso, né? Antes de vir para o Mato Grosso, mas os frigoríficos avançaram muito no controle do seu fornecimento, mas naquele fornecimento direto ali, né, do pessoal que engorda o boi e vende para o frigorífico, e hoje está todo mundo definindo estratégias para como avançar, fazer, né, a mesma coisa com os produtores de bezerro lá na cria, enfim, de ter uma cadeia completa, sustentável e tal. E você tem, né, frigoríficos de fato investindo nisso, né? O Marfrig está aqui no Mato Grosso, faz parte da PCI, recentemente fez uma captação de recursos privados para investir na sua cadeia, então tudo isso pode fomentar essa assistência técnica que é necessária, né, para dar esse salto aí na ponta, né, dar esse salto com esses produtores para que eles possam avançar na eficiência, na redução de emissões, na aplicação de boas práticas. A gente tem projetos aqui sendo financiados pela IDH, que é uma instituição holandesa também, cofinanciados pela Fundação Carrefour, que investem na produção de bezerro justamente para avançar tanto na adequação à legislação como na aplicação de boas práticas, né? O Rodrigo falou no começo sobre o desafio de dar escala para essas soluções, né? E eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui no Mato Grosso. Então, eu acho que isso envolve, sim, a gente trazer o setor privado para apoiar essa cadeia produtiva e apoiar essa ponta aí, né, da produção de bezerros, esses pequenos produtores que precisam dessa assistência técnica, porque eu acho que nos modelos, né, que vocês fizeram ali, o modelo melhorado, a gente enxerga perfeitamente o impacto que tem a assistência técnica, né? Porque esse foi o grande diferencial ali de fazer aquela mudança de rentabilidade, né? E com esse efeito, né, na redução de emissões. O diferencial ali foi a assistência técnica, né? Então, eu acho que a gente tem hoje condições de trazer o setor privado para apoiar essa assistência técnica lá na ponta, ao mesmo tempo em que a gente trabalha com o Estado nos processos de governança, de regularização fundiária e ambiental, né? Então, eu acho que aí está a chave, né, para a gente dar escala nisso. E, assim, eu acho que o cacau é uma outra oportunidade gigante, né, onde a indústria também do cacau, né, o Brasil está importando cacau da África, sendo que é uma planta amazônica, né? Você tem a oportunidade aqui para fazer esse negócio crescer no Brasil, né? O Pará, com certeza, mas o norte do Mato Grosso, Rondônia, enfim, existem oportunidades para todo mundo, e especialmente para esse pequeno produtor, já que é uma cultura, né, tipicamente ali da agricultura familiar, onde o agricultor e a sua família conseguem tocar uma roça de cacau e ter esse impacto na renda que teve, né, como vocês mostraram também, de aumentar 56%, né, a renda desses produtores com os quais vocês vêm trabalhando. Então, isso, né, essa diversificação também é uma oportunidade gigante. Então, trazer esses modelos de negócio, né, eu acho que tanto na pecuária como no cacau, onde você tem o setor privado interessado em fomentar isso, é uma oportunidade muito grande para esses pequenos produtores na Amazônia, né? E assim, repetindo um pouco
o que eu já disse, né? A gente consegue demonstrar que é possível uma economia de baixo carbono, você gerar desenvolvimento e renda dentro de uma economia de baixo carbono, né? O Mato Grosso, a gente tem aqui o programa REM, que é um recurso de rede que veio para o Estado. Pela primeira vez, o Mato Grosso conseguiu captar recursos usando, né, as reduções de emissão de desmatamento. Então, são doações que vieram do governo da Alemanha e do Reino Unido, estão sendo aplicadas também, principalmente na assistência técnica e boas práticas, tanto na pecuária como na agricultura familiar, em fruticultura, leite, e a gente também vai fazer essa medição, né, essa medição da redução de emissões na agricultura familiar através da aplicação de boas práticas. É lógico que a expectativa um dia também é colocar esse componente do carbono dentro do modelo de negócios. Isso eu acho que também dentro do setor privado, né, a gente vê essa agenda do carbono voltando com uma força muito grande. Então, a gente precisa estar preparado também para alcançar essa oportunidade, né? A gente tem que saber medir, tem que saber contabilizar isso para esperamos um dia ter isso também como um diferencial dentro desse modelo de negócio. Ou seja, eu não estou só vendendo boi, vendendo cacau, vendendo outros produtos, né? Eu estou vendendo isso atrelado também à redução de emissões e a um carbono que está deixando de ser emitido. Então, eu acho que isso é perfeitamente possível num futuro próximo, a gente ter esse componente do carbono incorporado aí nesses modelos de negócio e melhorando ainda mais essa geração de renda desses produtores que estão tentando fazer a coisa certa. Obrigado, Joyce. Perfeito, né? Acho que, com certeza, acho que você resumiu bem, né, na questão do resultado, né, do cenário melhorado. Ele está realmente muito vinculado à TER, né, ao sucesso da TER e da rentabilidade, e com certeza, num próximo momento, né, numa fase 2 de monitoramento e com um número maior de produtores, acho que isso vai refletir ainda mais, né, nesse sucesso aí da rentabilidade econômica, isso sem contar, né, os assets de carbono, tanto de redução de emissões quanto de carbono na própria atividade agropecuária, né, que foi reduzido e que foi estocado no caso, estocado pela restauração de safra de cacau e reduzido pelas melhores práticas na pecuária, né? Então, a gente tem realmente que dar esse passo aí e deixar tudo pronto para conseguir agregar esse valor, né, dentro da unidade produtiva, né, na Amazônia. E aí eu queria, então, convidar a Carolina para, como, né, parte aí da equipe que trabalhou no estudo, que ela comentasse, né, um pouco da inovação desses resultados, de como que você vê também esse tema, né, que é da agricultura familiar, essa agenda, contribui numa discussão também global. Você faz parte do programa, né, Horizonte 2020, da Comunidade Europeia. Como que você vê também um estudo aqui tão regional contribuindo numa discussão global e, obviamente, nessa sua perspectiva também acadêmica e desses estudos práticos que você lidera? Obrigada, Joyce. É um prazer estar aqui com todos vocês. Primeiro, eu queria fazer uma observação sobre o estudo, que a agricultura ela é muito heterogênea, né? Então, você tem uma certa dificuldade já de poder calcular, né, utilizando os indicadores financeiros e econômicos que a gente utilizou no estudo. Então, a Solidariedade, ela está de parabéns, porque ela está produzindo um estudo realmente inédito. A literatura científica, ela tem pouquíssimos estudos que trazem análise de viabilidade econômica para sistema SAF, porque é difícil mesmo fazer, dada a sensibilidade, até que a Grazi comentou, já vou falar sobre isso. E juntar viabilidade econômica com cenário de emissões é um estudo inédito e muito importante. Então, parabéns à Solidariedade por essa iniciativa. E dizer que se a gente está olhando para a viabilidade
econômica, está olhando para emissões, que é um ponto que está sendo discutido praticamente em todas as agendas globais, e está olhando para a questão ambiental. Então, a gente está... esse estudo da solidariedade, ele está inserido não só dentro do Horizonte 2020, né, do Horizonte 2020 da União Europeia, mas também dentro da Agenda 2030. Quando a gente vai falar, por exemplo, Joyce, da questão do Horizonte 2020, ele surge em 2014, né? E a União Europeia, junto com o Parlamento, eles fazem o maior programa de investimento em inovação da Europa, né? Para formar essas redes de cooperação, preocupados com o mercado. A principal questão do Horizonte 2020 é o mercado. E dentro desses blocos, né, que eles colocam, são 3 grandes blocos, né? Que o primeiro é a excelência científica, então você tem a questão da inovação, né, trabalhando ali. O segundo seria as tecnologias habilitadoras e como que essas tecnologias de fato chegam ao mercado. E o terceiro seria os desafios societais, que seria a parte mais importante, onde o estudo da solidariedade está alinhado. Dentro dos objetivos societais, são 7, né? Eu diria que o estudo ele contribui com 5. O primeiro, que é a questão da saúde, da mudança demográfica e do bem-estar, porque quando a gente fala em ocupação territorial, de uso do solo, a gente está falando tanto na questão se você muda para práticas sustentáveis, né, a gente está falando de uma mudança demográfica, no sentido da ocupação do território, e que promove bem-estar e está relacionado à saúde, porque a gente sabe que preservação, não queimadas, manter a floresta em pé, é sinônimo de saúde não só para as comunidades que vivem ali, mas com impactos globais, né, como a Amazônia está sendo colocada, principalmente. O segundo ponto dos desafios societais do Horizonte 2020 está relacionado com a segurança alimentar, com a agricultura sustentável e a bioeconomia. Então, quando a gente pega um estudo que você promove rendimento para os produtores, né, associado à preservação com sequestro de carbono, que é o caso do cenário melhorado, ele tem um sequestro, né, ele não só não emite, mas ele sequestra o carbono. Então, a gente está falando não só de segurança alimentar, porque a gente está falando de produção de alimentos. A gente não pode esquecer também que o Tuerê, ele tem mais outros cultivos, né, como mandioca, banana, não me lembro os outros, Paulo, mas são vários, né, produtos. Então, a gente está falando de segurança alimentar, agricultura sustentável, que está alinhada com o Horizonte 2020 para que esses produtos sejam inseridos no mercado internacional. E a gente está falando de bioeconomia. Quando a gente fala de bioeconomia, a gente está falando de um sistema produtivo que utiliza o conhecimento, que é isso que o Fernando Sampaio falou, que é, por exemplo, você tem um cenário melhorado, dada a assistência técnica, a inovação, que faz com que esses produtores produzam mais de maneira sustentável. Então, a gente tem possibilidade de abrir mercados, por exemplo, para a ecocertificação, que está ligada aos objetivos do Horizonte 2020, pensando na questão do Horizonte 2020, né? Então, eu diria, assim, Joyce, de forma bem resumida, porque a gente poderia falar de muitas coisas desse programa, o principal é que vocês estão fazendo abertura para uma entrada desses produtores numa cadeia de valor, né? Então, chocolate, produtos de alto valor agregado, como açaí e outros produtos. Então, a gente está falando de bioeconomia e a ecocertificação seria esse caminho. Então, assim, pensando no longo prazo, né? Como que você promove o desenvolvimento econômico e sustentável. Então, tá alinhado completamente com a bioeconomia e com proteção da floresta, né? Então, eu diria que dentro do Horizonte 2020, o estudo está bem alinhado com isso. E acho que é isso. Vou falar bem rápido, né? Pelo tempo. E sobre análise de sensibilidade, deixa eu aproveitar e falar. Isso, aproveitei. O que a Graça está falando tem total razão, exatamente isso, porque a agricultura ela é muito heterogênea. Então, um produtor, você não tem um padrão que nem uma indústria, que vai produzir tudo igualzinho, mesma produtividade. Então, na agricultura, como é muito heterogêneo, a análise de sensibilidade ela é muito importante, não faz sentido fazer, Grazi pontuou muito bem. A gente tentou fazer a correção da sensibilidade com o índice médio ponderado para corrigir esses extremos.
Eu acho que ajudou muito, mas eu acredito que a análise de acessibilidade possa vir a ser feita assim, tá, Paulo? Acho que vai ajudar bastante a melhorar, né, a avançar o estudo. Uhum. Legal, ótimo, Carolina, obrigada. E aí, já aproveitando o gancho com a Grazi, né, porque durante as discussões, acho que na cadeia do cacau, a gente tem né, falado sobre o indicador de living income, né, que até é um termo em inglês, né, e a gente optou por não adotar esse indicador nessa primeira versão do estudo. Eu queria, Grazi, que você comentasse um pouquinho sobre esse indicador, né, quando se discute os modelos econômicos para a agricultura familiar e quais são as vantagens da adoção desse indicador, né, para a gente melhorar e também melhorar a nossa avaliação mesmo, né, da implantação desses modelos e do sucesso aí para a agricultura familiar. Então, se você puder trazer um pouco desse olhar para a gente. Bom, falar um pouquinho o que é o Living Income, ele foi traduzido aqui para rentabilidade mínima de bem-estar aqui no Brasil. O que ele é? Ele, na verdade, ele é um parâmetro, não necessariamente um indicador. Ele seria a nossa taxa mínima de atratividade, vamos dizer assim, só que em número absoluto. Então, o que ele traz? Ele traz, para além do cálculo isso está sendo discutido em várias cadeias, tá? Na cadeia do café já é super consolidado, agora está super em pauta na cadeia do cacau globalmente, então bem em especial para a agricultura familiar. Então, o que ele traz? Ele calcula o custo de vida decente para essas famílias em determinadas regiões, porque o que ele traz é que muda, o produtor de cacau aqui na Bahia tem um living income, uma rentabilidade mínima necessária, diferente do produtor de cacau no Pará, por exemplo. Então, para além dos custos básicos de habitação e moradia, ele traz outros custos que eles chamam de outras necessidades básicas que geralmente não são consideradas. Então, educação, saúde, lazer, que é super importante, transporte. O produtor não pode ficar isolado na zona rural, ele tem que ter interlocução com a zona urbana, então ele traz essa necessidade. E uma coisa que eu acho também uma das principais, na verdade, é o custo com imprevistos. Então, assim, no cálculo todo dele, ele traz um custo, qual que tem que uma margem, qual é a margem necessária para determinada região, caso haja algum imprevisto, né? Teve uma super baixa no preço do cacau. Vai ser alta lá da Amazônia. Então, exatamente. Questão climática, o produtor ficou doente, precisou contratar alguém, então, assim, ele trabalha com esses cenários. Então, ele é um parâmetro usado, né? Então, eu acho super importante, porque para ter um ponto de partida, né? Obviamente que se o produtor conseguir para além dele, é maravilhoso, né? Quanto mais melhor a qualidade de vida, mas eu acho super importante. Em geral, todas as vezes que foi calculado, essa rentabilidade mínima de bem-estar fica acima do salário mínimo nas regiões rurais. Então, por isso que é muito importante calcular, né? Para a gente ter uma base. Então, eu acho que seria super interessante, numa fase 2, ter essa mensuração lá para a região, para ter isso como parâmetro, né? A gente ter como, não, então o produtor, até para trabalhar com quais ações que eu posso fazer em relação à produtividade, ou em relação à diversificação, em relação ao valor da produção e etc., para chegar nesse valor, né? Então, eu acho que ele direciona bem algumas ações. Legal, ótimo. E ele é diferente do que a gente fala de viabilidade econômica da produção, né? Ele olha para o bem-estar da família, né? Das família, pessoas, exatamente. Não somente, né? E não só do negócio familiar. Ótimo. Exatamente. Muito legal, muito interessante. Então, eu acho que a gente tem mais alguns minutos aí, né? Para a gente conversar. Acho que eu vou abrir aqui para as perguntas. Eu não sei se tem muitas perguntas, mas também acho que vale a gente interagir, né, sem ser pelo chat. Mas eu vi que o Ney ele fez uma pergunta sobre como que esse modelo de economia de baixo carbono chega no produtor, ou como que né? Acho que é isso, né, Ney? Como que isso é aplicado, né? Adotarem.
Eu acho que o Paulo pode falar um pouco disso, porque isso é exatamente o que está sendo trabalhado, né? Essa transição desse modelo atual, né? Então, inclusive, como que a gente comunica isso para os produtores, né? Que é uma grande meta, né? Para que o produtor e as famílias produtoras realmente consigam observar a sua transição, né, tanto da rentabilidade financeira quanto da adoção das práticas. Então, eu queria, Paulo, abrir um pouquinho para você comentar isso que o Ney trouxe, né? A dúvida dele é como que os produtores poderão melhorar os seus rendimentos através desse modelo, né, para uma melhor remuneração, incentiva outros a adotarem. Então, na verdade, comente um pouquinho isso para que ele também apresenta o Ney aí para todo mundo, e aí a gente faz essa ligação com o projeto. O Ney, obrigado pela pergunta. O Ney é um grande parceiro nosso, né, da Copercal, acompanha o desenvolvimento do nosso projeto de novo repartimento desde o início, né, Ney? E hoje lidera aí a incubação da Copercal junto com a diretoria, onde a Copercal, para quem não sabe, eles estão adotando o modelo de assistência técnica desenvolvido pela Solidariedade lá em Novo Repartimento, e eles estão exatamente nesse momento de implementar um novo modelo de negócio, né, de ter assistência técnica, né, no modelo que a Solidariedade vem desenvolvendo no seu pacote de serviços para os cooperados. E hoje eles já estão, inclusive, atendendo 50 produtores, que antes era escopo da assistência técnica da Solidariedade, e hoje já está dentro do escopo da Copercal. Ney, esse estudo ele diz bastante sobre isso, né? E ele reflete como que a gente trabalha essa questão dessas boas práticas de baixa emissão de carbono com os produtores e como isso reverbera na viabilidade econômica. As boas práticas de produção de baixa emissão são aquelas práticas que a gente vem trabalhando com os produtores aí em Novo Repartimento, que vocês conhecem muito bem. Por exemplo, numa lavoura de cacau que é podada, que o produtor lança a mão da prática de poda, essa prática vai fazer com que o sistema cacau imobilize mais gases de efeito estufa, mais carbono, porque você vai podando, ele vai crescendo e ele vai imobilizando mais carbono. Quando você trabalha um manejo da fertilidade do solo com os produtores de maneira correta, que os fertilizantes utilizados são utilizados na dosagem correta, é feito parcelamento de forma correta, é aplicado de forma correta, você também está contribuindo para que essa prática não emita gases de efeito estufa, né? Que os fertilizantes nitrogenados têm essa característica, quando você não aplica eles de maneira correta, eles volatilizam e eles liberam o nitrogênio, né? O N2, que é pior que o CO2 em relação ao aquecimento global. Então, as boas práticas de produção de baixa emissão são essas práticas que a gente já vem trabalhando com os produtores aí, tanto no cacau e na pecuária. Na pecuária, a gente dá o exemplo das práticas de manejo da pastagem, né? Quando você tem uma pastagem bem manejada, que o gado ele entra em uma certa altura, ele sai dessa pastagem, deixa essa pastagem se revigorar depois de um tempo de pastagem, isso também mobiliza carbono. Então, as boas práticas de baixa emissão de carbono, elas se coincidem com as boas práticas de produção de cacau e pecuária que a gente já vem adotando. O nosso grande desafio não seria nem adotar essas práticas e trazer essas tecnologias para os produtores, mas sim conscientizar os produtores que, além de adotar essas boas práticas, ela vai reverberar na rentabilidade da atividade, mas também conscientizar os produtores e trazer essa percepção de que eles também estão contribuindo com o meio ambiente e com a questão das mudanças climáticas ao adotarem essas práticas. E eu vejo que está aí o nosso grande desafio, né? E você trabalha diretamente, né, com os produtores, além de estender esse conhecimento para os produtores, né, das práticas, mas também estender essa conscientização de que essas práticas estão contribuindo para essa agenda climática. E outro grande desafio, além disso, é inserir esses produtores nesse mercado aí, né, de baixo carbono, vamos dizer assim, que esses produtores eles passem a acessar benefícios
por estarem aplicando essas boas práticas de baixo carbono. Eu acho que, ao passo que isso tudo se começa a se concretizar, é o que a gente vem vendo aí em novo repartimento, a disseminação ela se torna autônoma, né, autômata, porque os outros produtores que não estão participando e não estão adotando essas práticas, eles estão vendo os produtores que estão adotando essas práticas a melhorarem a produtividade e renda dos seus sistemas, eles estão vendo produtores que estão acessando mercados diferenciados que remuneram mais, muitas das vezes por eles adotarem essas práticas, e passam a se interessar em adotarem essas práticas. Eu vejo que uma vez que a ideia é lançada e ela tem resultados práticos e econômicos para os produtores, a ideia ela se dissemina, né? A gente tem um exemplo disso, a intensificação, né, da pecuária, que a gente começou com uma unidade demonstrativa, provando um modelo de baixa emissão de carbono, que se mostrou muito rentável, eram 7 hectares em 2018, e hoje a gente tem 137 hectares desse modelo, que foi desenvolvido pelos produtores do Tuerê, em conjunto com a nossa equipe técnica da Solidariedade e Novo Repartimento. E, então, eu vejo que é dessa forma que a gente vai propagando isso, né? A gente já está acontecendo, acho que é uma questão muito de comunicação também, né, com os produtores. Acho que o Fernando quer fazer também mais algumas contribuições. Eu gostaria de fazer um comentário, justamente nesse sentido, de o produtor conseguir visualizar, né, um benefício, seja ele de um comércio diferenciado, para que ele possa, além de se sentir mais incentivado a continuar, com esse modelo de produção, mas também que passe a mensagem, né, para os demais. Como foi mostrado, se um modelo que o camarada ele faz as boas práticas lá da lavoura, mas se ele continua desmatando, for mais rentável, o cara que tem a mata, ele vai se sentir, poxa, meu vizinho está conseguindo vender o produto, seja o meu produto de pecuária, o meu produto da lavoura de cacau, pelo mesmo valor do cara que desmata, acaba que esse modelo é um incentivo ao desmatamento, né? E, infelizmente, a gente não tem ainda um modelo de comércio, seja os grandes compradores, né? Seja ele da pecuária ou do cacau, que diferencia isso, né? Ou seja, de valorizar os bons produtores. A gente tem isso muito timidamente nas certificações, né, do cacau, mas isso é bem tímido mesmo. É legal esse comentário, né? Acho que tem duas coisas aí. Eu vou só fazer um comentário, Fernanda, eu já passo para você fazer esse gancho, tá? Acho que tem duas coisas. A gente teve esse aprendizado, né, dos últimos 4, 5 anos, e esse estudo ele concretiza, materializa que a opção de desmatar e não aplicar práticas não é viável, não tem essa viabilidade econômica, né? E eu acho que tem uma linguagem econômica que é difícil, é complexa, né? Então, a assistência técnica, né, que é o papel que vocês exercem, né, ela também precisa estar capacitada para mostrar para o produtor, né, no dia a dia, de que os ganhos dele com as boas práticas e sem precisar abrir outras áreas para aumentar a produção dele, já está acontecendo, né? Porque às vezes a gente fica muito na percepção, né? Sentindo que precisa, mas na verdade não põe na ponta do lápis. Então a assistência técnica ela é para fazer essa contribuição, além da parte agronômica, a parte financeira, né? De que a gente precisa acompanhar e mostrar para ele de que esses cenários, né? Existem melhores cenários que eles já estão ganhando, que já está acontecendo, e que é a gente ganhar escala com isso, né? Então, acho que esse é o grande passo que a gente precisa dar aí também na comunicação. Fernando, você quer comentar alguma coisa em relação a isso? Não, é rapidinho, Joyce, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto justamente da comunicação e do convencimento do produtor, né? Porque quem trabalha com extensão rural, né, quem vai visitar produtor, você não vai chegar na propriedade do cara e falar, vem cá que eu vou ajudar você a reduzir suas emissões de carbono,
não funciona, né? Você tem que chegar lá e falar, vem aqui que eu vou te ajudar a ganhar mais dinheiro, né? Como? Aplicando boas práticas. E aí o efeito, né, quase que um efeito colateral disso é que, aplicando boas práticas, você vai estar contribuindo para a redução de emissões e para a mitigação de mudanças climáticas. Mas, assim, o ponto do convencimento é, eu vou melhorar a tua rentabilidade aqui, né? Obviamente, né, se essa redução de emissões lá na frente puder ser um incentivo econômico a mais, isso vai fazer toda a diferença, né? Então, eu acho que isso tem, por isso tem tanta gente assim trabalhando, né, e discutindo como é que o setor privado entra nesse modelo do negócio de carbono e inclui isso no modelo de negócio, né, para ser esse incentivo a mais. Perfeito, é exatamente isso. Tem alguém aqui no chat que eu não sei quem é, que é o LGK9, se pudesse apresentar, que gostaria de falar. Eu acho que é o Pedro. É o Pedro? Pedro. Joia. Me ouvindo aí? Oi, sim, estamos ouvindo. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode falar, Pedro. A questão é que a gente vê nesse estudo, como já foi falado, principalmente na assistência técnica, como o nosso amigo acabou de falar aí, a gente não vai chegar a dizer que vai mudar tudo numa propriedade de impacto para o produtor. Eu vejo que esse estudo ele foi feito bem coerente, levantado por uma ciência técnica que está no campo. E é como o Ney falou, né? A gente tem que usar uma estratégia para ajudar o produtor a ele ganhar mais. Quando ele entende que ele vai ganhar mais com as práticas que ele vai ser adotada pela própria assistência técnica, que nós estamos no campo orientando ele, que se deu todo aí esse estudo, porque é acompanhado. Fora uma assistência técnica no campo, ou acompanhamento, eu vejo que a gente fica muito distante dessa realidade de que está no estudo hoje. É o porquê que nós conseguimos, foi várias práticas que nós adotamos. O Paulo falou aí sobre adubação, sobre poda, sobre o próprio manejo dele na lavoura, também na pastagem. Então, o que a gente vê em todo esse resultado desse estudo foi um bom engajamento de uma equipe que estava no campo e alguns produtores entenderam que eles poderiam e podem melhorar o seu sistema também com uma assistência técnica continuada. Era essa a minha contribuição. Legal, Pedro, obrigada. A gente tem mais 10 minutos, eu queria só trazer uma pergunta do Acácio, antes da gente finalizar. O Acácio pergunta, acho que o Paulo pode também responder, sobre o impacto da adoção das boas práticas na demanda de força de trabalho, né? De como que fica essa correlação aí, principalmente por ser agricultura familiar, né? Como que se há uma demanda maior, como que isso impacta aí na dinâmica do trabalho familiar. Acácio, se você tiver algum comentário, quiser falar, por favor. Acácio, obrigado pela pergunta. Cássio, com certeza essa relação entre a adoção de boas práticas e a necessidade, a demanda por maior mão de obra nesses sistemas produtivos é verdadeira, essa relação, né? Só que o que a gente vem vendo no campo, né, é que quando um produtor, por exemplo, ele não tem uma britadeira ligada. Quando ele passa a adotar as boas práticas de manejo do cacau, vou dar um exemplo da poda, que a gente seguir nessa linha do exemplo da poda, que é uma prática básica, que contribui para a remoção de gás de efeito estufa e incrementa a produtividade do cacau. Você tem 1 hectare, 1.111 plantas de cacau, né? Quando um produtor que não pratica a poda passa a adotá-la, você realmente tem uma demanda de mão de obra ali, que passa a ser exigida para ele começar a adotar essa prática. O que a gente vê é que o produtor, ele é sábio e, na sua sabedoria, ele entende que ele também não pode aumentar muito os sistemas produtivos de cacau dele, porque isso vai demandar muita mão de obra.
Então, a gente hoje tem uma área média aí de 10 hectares por propriedade de cacau, e quando o produtor passa a fazer a poda nesses 10 hectares, ele começa a empregar a mão de obra de toda a sua família, que muitas das suas vezes está subutilizada, né? A gente tem famílias grandes aí, estou falando só de pessoas maiores de idade, a gente tem famílias aí com 3, 4, 5 filhos, e mesmo adotando essas boas práticas, essa prática, por exemplo, da poda, ainda está dentro do esforço de trabalho da família dele. Mas o ao contrário também acontece. Às vezes, quando ele não tem essa mão de obra dentro da família, ele vai partir para contratar essa mão de obra na oferta local ali, né? Seja de diaristas, seja de meieiros, né? Que é uma figura muito comum no cacau. Então, eu acho que esse balanço entre adoção de boas práticas e mão de obra, ela deve ser feita e muito bem pensada pelas famílias, com apoio, lógico, da assistência técnica, mas nunca é demais a adoção de boas práticas, né? A gente sabe que é essencial se o produtor quer melhorar o seu desempenho econômico, e aí a questão, aí a gente entra em outra discussão, que é também trazer a conscientização de trabalho, de condições de trabalho para os produtores, né? Se ele tiver que lançar a mão de contratação de um diarista, ou de contratação de uma mão de obra, de uma força de trabalho externa, que essa contratação também esteja dentro, além de estar dentro do modelo econômico dele, mas que também seja feita de maneira legal, né? De maneira que forneça todas as condições de trabalho para essa nova força de trabalho que está entrando no sistema produtivo devido à demanda por ele estar aplicando as boas práticas, né? Então, acho que tudo é um balanço, né? Começa pela família estimando e desenhando o seu sistema produtivo de acordo com a mão de obra que ela tem disponível, e se ele tomar a decisão, se o produtor tomar a decisão de aumentar, expandir as suas áreas de produção, que ela seja feita com mão de obra externa, que for, mas dentro respeitando, né, a legislação em relação às condições de trabalho. Eu acho que é uma equação que tem que ser bem balanceada entre os produtores, técnicos e também todos interessados ali em proporcionar, né, melhores condições de trabalho nos territórios, né? Não sei se era esse ponto, Acácio. Você fica à vontade aí para comentar. Se eu puder fazer só uma colocação junto nessa questão que o Paulo trouxe, porque por isso eu acho que é necessário ficar evidente a necessidade de entender a propriedade como uma empresa, né? É uma empresa, o produtor é um empresário, então ele tem que entender qual é o custo de produção, e isso, quando eu falo custo de produção, tem que ser considerado a mão de obra dele, da família dele, e quanto que está entrando de receita, para ele conseguir tomar as decisões, né? Por isso que eu acho, por exemplo, esse modelo para esses produtores em específico, que a gente tem cacau, que é uma das culturas mais demandantes de mão de obra que tem, né, para se alcançar uma alta produtividade, com muito manejo, podas e etc. E a pecuária, que não é tão demandante de mão de obra, por exemplo, esse arranjo aí, e o produtor conseguir entender até que ponto que a família, minha família consegue dar conta de 10 hectares, o restante eu deixo, então, vou intensificar a pecuária. Legal, tá ótimo. Ele tem que conseguir fazer esse cálculo aí. A partir de 15 hectares eu já tenho que conseguir, eu já tenho que contratar alguém, vale a pena, não vale a pena? Então, ele ter essa noção de custo de produção e de quanto que entra dentro da propriedade, né, é super importante. Claro, é muito difícil, não são termos comuns, tire VPL, inclusive nas últimas exposições que eu fiz, teve gente que falou assim, Grazi, dependendo de onde você for, se você for falar tire VPL para o produtor, tem produtor que vai entender, tem produtor que vai perguntar que remédio que é esse, para que serve. Então, realmente, não são, eu nem estou falando desses indicadores, mas o simples, o lucro por hectare, né, o lucro dentro da propriedade, você saber o quanto que custou e quanto que entrou de receita, é super importante, é fundamental para as tomadas de decisões. Sim, esse balanceamento é muito importante e isso traz novamente a importância do acompanhamento técnico, né? Da assistência técnica. A gente não pode simplesmente falar que o produtor ele tem que
dominar a propriedade dele como uma empresa, porque a gente sabe que não é essa o patamar, as condições da maioria da produção familiar brasileira, né? Então, o suporte técnico para trazer o conhecimento, as metodologias de cálculo de custo de produção, que seja acessível é essencial, né? Por isso que a gente gosta, por isso que eu trouxe na apresentação a questão do lucro bruto. É um indicador que o produtor enxerga, ele consegue mensurar, né? Palpável para ele. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente a gente trabalha com assistência técnica, né? Sim, sim. Eu acho que a gente está quase chegando ao fim, né, aqui da nossa conversa, muito rica, né? Então, acho que esse tema aí né, do emprego familiar e da mão de obra, e como essa dinâmica também influencia o desenvolvimento da região, acho que foi um pouco nesse sentido aí que também o Acácio comentou, né? É uma variável bem importante. A gente vai chegando ao fim, eu queria agradecer a todos pela participação, né, pessoal da mesa, acho que a gente tem, né, uma boa continuidade aí desse estudo, desse monitoramento, cada vez ampliando mais, e talvez usando em outros lugares também, né, Fernanda, a gente pode pensar também de como que pode usar isso aí no Mato Grosso, e enfim, né, ser uma metodologia aí já que, né, que pode ser utilizada em outros contextos e nos ajude aí a trazer mais parceiros para realmente investir nessa transição com inclusão social e com, né, impacto aí no clima. Gente, obrigada, eu vou deixar agora as palavras com o Rodrigo para terminar aqui o nosso encontro, e muito obrigada para todos pela participação. Gente, foi muito bom estar com vocês hoje aqui, todos. O estudo, ele é mais um tijolo, é mais um tijolo nessa construção de um reposicionamento da agricultura familiar, ou a importância estratégica e a contribuição potencial da agricultura familiar para uma agricultura mais sustentável na Amazônia. Como na Amazônia e nos outros biomas brasileiros, o desenvolvimento passa pela agricultura. Então, buscar alternativas mais sustentáveis, que unam viabilidade para o produtor e unam esses colaterais que o Fernando bem falou, quer dizer, quais são as adicionalidades, seja para a economia do carbono, seja para a inclusão econômica, seja para a viabilidade da produção e para o benefício para a agenda climática, nós temos que seguir buscando isso. Então, esse estudo nos ajuda a posicionar cada vez mais a importância de políticas públicas, de incentivos e mecanismos econômicos para cada vez mais viabilizar essa transição produtiva, essa transição tecnológica para uma agricultura de baixo carbono, também para a agricultura familiar, que esse é o foco do nosso esforço e do nosso trabalho. Eu queria muito agradecer a participação de todos, desejar a todos uma ótima tarde e nos vemos na próxima. Obrigado a todos e vamos em frente. Parabéns a todos e obrigado pela participação. Um abraço. Obrigado, Rodrigo, Joyce, Paulo. Obrigada, Fernando.